quem não me conhece, sou Tatiane, sou fonoaudióloga do SET, né? Uma das fonoaudiólogas do SET. E a Karina hoje está aqui para falar um pouquinho sobre óleo essencial. Mas queria que você começasse se apresentando primeiro, Cá. Muita gente não te conhece, queria que você falasse um pouquinho de você. Ah, obrigada, Tati. Obrigada por estar aqui também. Eu sou Karina, eu sou bióloga e acabei caindo aí nessa vida de aromaterapeuta em função dos meus filhos. Mas antes eu queria dizer que eu conheci, né, o SET, as meninas do SET, porque a Gi foi a primeira terapeuta, né? A Gi é uma outra fonoaudióloga do SET, foi a primeira terapeuta da Juju. E depois veio a Miriam. Eu não tive a oportunidade de conhecer a Tati na época, mas são pessoas aí que eu tenho muito carinho e adoro o trabalho do SET, sempre que eu posso, recomendo, porque eu gosto muito. Já estando em Campinas diversas vezes, eu fui para São Paulo conversar com elas para vê-las e tal. Então, é um trabalho que eu gosto muito. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Porque a gente fala para mães como eu, na verdade, né? E é muito bacana poder trazer um pouquinho desse olhar dos óleos essenciais para mães que também passam, né, pelas situações que eu passei com a Juju. Ai, que bacana, Cá. A Mi e a Gi são minhas sócias, né? Fono e TO, e elas falam muito bem de você, contaram um pouquinho aí dessa trajetória sua como aromaterapeuta, né? E por isso que a gente está aqui, porque tem algumas mães que. Eu tenho mães de alguns pacientes que usam óleo essencial, tem outras que perguntam, então a gente achou bacana trazer alguém que é especialista e é uma aromaterapeuta para falar um pouquinho para pais que querem conhecer um pouquinho mais de óleos essenciais, né? Então, você começou a usar os óleos por conta dos seus filhos, por conta da Juju, e aí você acabou se especializando, fazendo cursos, né? Conta um pouquinho pra gente como foi essa sua formação, como foi, usar os óleos essenciais com os seus filhos. Tá. Bom, como muitas mães aqui, né, quando a Júlia nasceu, eu acabei parando de trabalhar, né, para cuidar dela. Então, durante um período que a gente viveu aí vários momentos difíceis, principalmente respiratórios, eu fiquei ali só cuidando dela. E no meio desse tempo de desenvolvimento dela, de crescimento, eu acabei conhecendo os óleos essenciais por uma amiga que também tem uma filha com síndrome de Down e que me apresentou por uma questão que ela tinha de recorrência de sapinho. Ela usava muito a bombinha, né? E aí era comum ter essa facilidade aí de voltar ao sapinho. Então ela me apresentou os óleos essenciais, eu comecei a utilizar. Fiquei apaixonada, como todo mundo que conhece. Como mãe, comprei um arsenal de óleos essenciais que a gente se apaixona. E aí, como eu estava querendo muito voltar a trabalhar, eu sou bióloga, sou pesquisadora, eu tenho doutorado em microbiologia, e faltava muito para mim isso da pesquisa, né? Então eu brinco que quando eu parei de trabalhar e a Júlia nasceu, eu me enfiei no mundo da síndrome de Down e pesquisei tudo que eu podia pesquisar sobre síndrome de Down. Aí eu também deixei de ser mãe, né? Eu tava ali só querendo saber tudo sobre a síndrome de Down. Aí parei. E aí vieram os óleos essenciais, e como diz meu marido, meus olhos voltaram a brilhar quando eu comecei a estudar sobre isso, né? E aí eu realmente me aprofundei, fiz diversas formações, diversos cursos, e acabei me especializando no público infantil, apesar de trabalhar com adultos também, por essa demanda, né? De ter a Juju, de ver essa vivência de ter um irmão de uma criança que tem uma necessidade especial e que às vezes demanda da gente como mãe também, é bem complicado. Então eu parei para esse olhar, né? E comecei a utilizar os óleos essenciais nesse sentido. E eu tive a oportunidade de fazer uma consulta. Com uma aromaterapeuta, então eu usava aleatoriamente inicial, né? Aí eu fiz uma consulta com uma aromaterapeuta que chegou a ser minha professora também, e eu percebi que era diferente daquilo que eu estava fazendo, né? E isso também me deu mais vontade ainda de estudar e acabei descobrindo uma nova profissão, que está sendo possível hoje, né? De fazer, levando a Júlia nas terapias, dando atenção para o irmão mais velho, né? Cuidando das demandas que a gente que tem filhos com necessidades especiais, a gente tem uma demanda maior, não adianta dizer que não. Então, eu consegui encaixar isso e trazer de volta para mim uma profissão, né? E isso para mim foi muito importante. E aí, trabalhar com esse público também é muito legal, né? Porque eu me conecto demais com essas mães quando elas me procuram. Sim, você atende muitas vezes um público que te procura com as mesmas questões que você passou, né? Exatamente. Ou estou passando, a depender da Exatamente. idade, né? É verdade. É.
Fala um pouquinho, então, né, sobre os óleos essenciais, porque é isso. Eu também, quando conheci os óleos, a gente se encanta, a gente compra um monte de óleos, né, porque a gente fica encantado. É, E só que além disso, você também foi pesquisar. Então, fala pra gente um pouquinho, né, do que são os óleos, né, como que eles funcionam no organismo. Conta um pouquinho pra tá. gente. Como bióloga, né, eu acabei, eu já sabia que os óleos essenciais vinham, né, de um metabolismo e de um momento específico da planta, mas eu acho que é legal quando a gente fala para pessoas que ainda não têm esse conhecimento, né, que a planta, ela não consegue sair correndo, né, então ela, para viver com as adversidades que ela tem no ambiente, seja uma necessidade de polinização, por exemplo, que é algo positivo, de atrair um inseto, seja repelir um inseto, seja repelir uma doença, seja viver num ambiente muito frio ou num ambiente muito quente. Como ela não tem como sair dali, ela acaba produzindo dentro do seu metabolismo secundário, que a gente chama que não é um metabolismo de alimentação. Não é que aquilo vai trazer para ela crescimento, né? E alimentação, aquilo traz uma maneira de adaptação ao ambiente. E aí ela produz essas moléculas, né? E aí, a partir dessa, em várias áreas da planta existe essa produção. E a gente, então, quando a gente fala assim, é natural, mas tem a nossa mão ali. Por quê? Porque quando a gente faz o processo de extração desse óleo essencial, a gente concentra aquilo que está ali. Então, o é natural e não faz mal está ali dentro da planta, naquele ambiente. Porque os animais, por exemplo, que vão atacar aquela planta, até eles se intoxicarem, existem outras coisas naquela planta, por exemplo, que ele vai comer, né? Ele vai comer a folha, então vai ter outras matérias ali que não são só os óleos essenciais. Por exemplo, para eles se intoxicarem, né? Você entra numa floresta, você não vai ficar intoxicado com aquele cheiro, né? Porque é uma coisa que é equilibrada. Agora, quando chega na nossa mão, a gente pega quilos e quilos e quilos e quilos para formar 1 litro de óleo essencial, né? Ou 100 frasquinhos daqueles pequenininhos que a gente compra. Então, isso é importante a gente saber que a gente traz toda essa informação da planta. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é que aquilo que a planta está vivendo é traduzido nessa química que ela produz. Então, se ela precisa de calor, né, ela vai produzir algo que esquenta. Se ela precisa de frio, ela vai produzir algo que refresca o ambiente que ela está. Né? Então, aquilo que ela vive é traduzido nessas moléculas. E a mesma ação que tem ali no ambiente, muitas vezes tem para nós também. Né? Então, moléculas que são mais geladas ou moléculas que esquentam, e elas têm uma ação que é farmacológica. A gente acha que não é medicamentoso, mas é sim. Porque a gente está trabalhando com centenas de moléculas químicas dentro de uma gotinha de óleo essencial. Né? E a gente não tem tanto conhecimento ainda sobre isso, sobre todas, tem umas que a gente já conhece super bem. O que a gente tem é um conhecimento de prática, né? Que são usados há muitos anos, e a gente vê que é muito positivo. Eu falo nas minhas aulas que antigamente o pessoal pegava assim um frasquinho de óleo essencial e falava: O que que você tem para me dizer? Porque eu não sabia, né? Principalmente da parte emocional, a gente não tinha estudo, né? A pessoa usava aquilo ali e via que era bom para a pele, ou via que era bom para o emocional, mas a gente não sabia. Hoje em dia a gente já tem muitos estudos, né? E que confirmam aquilo que a gente vinha vendo, pessoas que usam aí há 30, 40, 50 anos. Né? Então é muito interessante, é um uso que já vem há muito tempo e que é maravilhoso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre como eles são apaixonantes, né? A E gente aí sabe, os tem, nossos avós às vezes vêm com nossa, histórias, né, de que tal planta é bom para isso, é bom para aquilo, mas hoje a gente tem estudado muito mais e visto realmente os efeitos, né? exatamente. E aí, a gente agora, conhecendo essas moléculas e conseguindo isolar essas moléculas, né, a gente já sabe que existe uma ação farmacológica, que é o que que é? Aquela coisa de chave e fechadura, ela vai se ligar em algum lugar do teu organismo e vai produzir uma ação positiva, e ao mesmo tempo, tudo que produz uma ação positiva pode também produzir uma ação negativa, a depender daquele organismo que está utilizando, né? Então, também a gente precisa tomar cuidado, né? E acaba também tendo uma ação medicamentosa. Hoje a gente sabe, a gente atende, a gente sabe que a gente consegue modular muita coisa com óleo essencial, então a gente sabe que tem essa ação medicamentosa, né? E a gente não faz um exagero de nada. Você não toma chá de camomila o dia inteiro,
por exemplo. Não vai cair bem também, né? Se você tomar o tempo todo aquela. Então, como tudo na vida, a gente precisa de equilíbrio, né, para utilizar. Mas é Até maravilhoso. água em excesso faz mal, né? Exatamente. Então, precisa Então, o ter esse bom equilíbrio é senso, né? importante. E Exatamente. saber que, assim, para aquele frasquinho estar ali, foram muitos quilos daquela planta, né? E ter esse respeito também, até pela mensagem que aquela planta nos traz. Vai muito além da química. Eu brinco que a aromaterapia, ela vai muito além da química, porque o aroma te traz uma memória, um simples aroma te traz uma memória, né? Se você cheirar o óleo essencial de laranja, vai te trazer a memória da laranja. Se a tua avó fazia um bolinho de laranja, vai te trazer algo positivo, porque você vai se lembrar daquilo. Se a tua avó passou mal, você estava do lado e ela estava fazendo um bolo de laranja, vai ativar uma memória negativa. Por mais que Sim. exista uma molécula química ali que seja positiva, né? Como qualquer cheiro de perfume, enfim, que não seja de óleo essencial, mas que a gente acaba ativando isso. Então, são em vários aspectos. A aromaterapia trabalha em vários níveis, né? Sim, É sim. muito legal. E eu acho bacana isso que você falou, né, Ká? Que os óleos essenciais hoje, né, vem crescendo muito a divulgação, a propagação do uso de óleo essencial, mas é isso, a gente tem que saber usar com cautela porque são medicamentos, né? Sim. Então, assim, saber qual óleo indicado, de que forma usar, né? Então, é de forma tópica, é de forma inalatória, né? Então, saber qual tipo de uso é importante, qual Sim. tipo de óleo, a quantidade, porque não é ir usando de forma aleatória, né? E eu acho que foi isso que te impulsionou a buscar mais conhecimento, né? Exatamente. Entender para que para aquela coisa qual é a melhor forma, né? Se eu vou usar inalatório, vai ser melhor naquele momento. Se eu vou usar tópico, vai ser melhor naquele momento. As pessoas que ingerem, se vai ser melhor naquele momento em ingestão, enfim. Para tudo a gente tem um motivo e um porquê, né? E não é uma consulta de Google. Né? A gente Exatamente. consegue ali saber, a lavanda é legal constando no Google, mas a lavanda tem milhões de mecanismos, né? Assim, então não é tão simples assim. Para algumas pessoas vai ser legal, para outras pessoas não vai, a gente precisa entender. São muitas, muitas horas de estudo, né, Tati, que a gente tem que acabar para realmente conseguir atender e trabalhar com isso, né? Sim. E tem que ter algumas cautelas também, né? Porque às vezes o óleo que é bom para mim não é bom para você, porque às vezes você toma algum medicamento, ou porque aquele óleo para mim não é bom por algum motivo. Então a gente tem que ter algumas Sim, cautelas, né? Tem óleos que não tem. são indicados para criança, tem também a diluição certa, né? Então tem algumas cautelas que tem que tomar. Tem algum óleo que você fala, olha, esse tem que ter um pouco mais de cuidado? Sim, sim. A gente precisa pensar tanto nessa parte que você falou de interação medicamentosa é importante. Alguns públicos utilizam muita medicação, né? E pode ter uma interação. Já existem bastante estudos sobre isso que mostram essa competição de interação, né? Tem óleos, principalmente para a parte respiratória, que a gente tem que tomar um certo cuidado, que eles são bons para a parte respiratória, mas para a criança eles podem ser mais arriscados. Então, por exemplo, hortelã-pimenta é um óleo que é mais arriscado, hortelã-verde, alecrim, né? Aí a gente pode substituir por um eucalipto, o radiata, porque também existem outros tipos de eucalipto, tem o eucalipto glóbulos, que ele é mais forte do que o eucalipto radiata. Então, o radiata dá para a gente utilizar. Ainda assim, apesar dele ser permitido utilizar por via inalatória, eu prefiro utilizar por via tópica quando a criança está entupida, alguma coisa assim. Por quê? Porque quando a nossa mucosa já está sensível, a absorção daquele óleo vai ser maior e a possibilidade daquele aroma irritar aquela mucosa é muito maior, né? Então, eu prefiro tomar cuidado com isso. Eu gosto de utilizar. Eu começo no pé. Falo que a hora que já tá acabando, que eles já estão melhores, eu vou subindo e passo no peito. Mas normalmente eu começo no pé porque tá longe, da questão do inalar, né? Que pode causar aí alguma reação de broncoespasmo, né? E isso pode acontecer com diversos óleos essenciais, mesmo com os seguros, pensando na criança já tá com uma crise de asma, por exemplo, né? Que a gente já não exporia ela a cheiros mais fortes. Uma criança com asma, você não vai botar perto da cândida, que vai atrapalhar a respiração dela, né? Então não é assim para ter medo do óleo essencial, mas para entender que é um momento que a gente precisa tomar cuidado com cheiros fortes.
né, que podem trazer mais irritação. Então, esses são importantes. Tem óleos que têm aí uma possível hepatotoxicidade, que a gente fala que é sobrecarregar o fígado. Então, são óleos como o tomilho, a gente precisa tomar cuidado com eles. Ele é um óleo que é muito cáustico, que ele irrita a pele. O lemongrass é um óleo maravilhoso, mas que é bastante irritante para a pele, então a gente precisa diluir ele certinho para poder utilizar. Tem gente que com o lemongrass, eu mesma, eu coloco no difusor, é engraçado, eu amo ele, mas começa a coçar meu nariz. Porque ele é tão assim, irritativo para quem já é mais alérgico, eu sou muito alérgica, que apesar de eu amar o aroma dele, e ele não me faz mal, eu fico bem, mas o nariz fica. Começa a ficar com coceira mesmo, não é aquela coceira interna, é coceira de pele, assim, sabe? Então, essas coisas também que a gente tem que observar, e principalmente quando a gente usa com criança muito pequena, ou aquela criança que não fala, né? Para ver se tem algum sinal que aquilo está sendo desconfortável, porque às vezes para mim é confortável e para você não vai ser, né? Então, isso é importante. E tem óleos também que a gente precisa tomar cuidado com a parte de neurotoxicidade. Então, óleos que são muito estimulantes. É legal um óleo estimulante? Ele vai estimular meu cérebro, ele vai me fazer focar, ele vai tudo. Mas na criança, ela não tem esse cérebro preparado para isso. Então, o que vai acontecer? Ela pode ficar irritada, porque é estímulo demais. E aí ela não vai conseguir lidar com aquilo, né? O que seria bom para um adulto nesse caso, às vezes a criança não reage bem. E também essa irritabilidade pode ter uma neurotoxicidade também, que é mais difícil de explicar, mas pode acontecer. Então a gente precisa tomar cuidado também com isso. Tá, e por falar nessa parte, você falou de neurotóxico, pensei aí em neurológico, né? Você tem experiências, né? Com certeza tem, além de ser aromaterapeuta, talvez em casa, com olhos para questão cognitiva, para questão atencional. Você tem Uhum. feedback de alguns olhos que deram certo, além dos respiratórios que você já falou que deu certo. Você tem Sim, sim, relato? bastante. Essa parte cognitiva a gente consegue trabalhar muito com a aromaterapia, né? Muito legal. Então, tem óleos que ativam, mas que ativam mais sutilmente. Então, por exemplo, o limão é um óleo que é muito bacana para essa parte cognitiva. O vetiver é um óleo muito bom, só que precisa tomar cuidado, porque nem todo mundo se adapta a ele. E aí a gente precisa equilibrar ele com outros óleos essenciais. Cedro da Virgínia. Cedro Atlas tem dois modelos, dois tipos, aliás, tem mais, mas que a gente utiliza nesse público normalmente é o Atlas e o Virgínia. Os dois são muito legais também. O Líbano, maravilhoso. Os cítricos, sempre que a gente quer equilibrar alguma coisa, é legal a gente utilizar um óleo cítrico, porque o óleo cítrico ele modula a nossa resposta ao estresse. Então, se algo para a gente está muito difícil, o óleo cítrico vai trazer essa facilidade de lidar com as coisas, flexibilidade, vai trazer soltura. Existem outros óleos que auxiliam, por exemplo, na soltura, na fala, né, nessa criatividade, mas os cítricos são seguros para a criança e trazem essa energia da criança mesmo, essa alegria, é uma coisa solar, é uma coisa que vem com energia, né, de movimento. Então, os óleos cítricos são maravilhosos para isso. Mas para o cognitivo mesmo, minha paixão do momento está sendo o cedro. Porque a gente brinca que tem paixões do momento, porque vai dando certo e a gente vai usando e vai adquirindo, né, esses feedbacks positivos. A gente fala, nossa, que legal, eu queria que todo mundo pudesse, né, ter. Mas precisa saber com quem usar e como usar também, né? Não é assim, põe o cedro lá e usa aleatoriamente, porque ele traz uma modulação neuroquímica importante e aí é legal que a gente utilize por um período de uma forma correta para que o nosso cérebro se adapte a isso e que a gente não precise ficar dependendo dele. Né? Igual quando a gente está fazendo uma terapia, a ideia é que você construa, né, todo esse raciocínio para a criança já criar essa linha e depois ela seguir sozinha. É a mesma coisa com o óleo essencial, né? É muito bom. Bacana. Aqui em casa eu uso com a Juju e com o João tive uma experiência muito positiva também com a hiperatividade motora. Ele, na pandemia, ele não tem nenhum diagnóstico, mas na pandemia ele ficou, bom, preso, né? 10 anos ele tinha na época, uma criança muito motora, que gosta de jogar, que gosta daquilo. Então ele tava assim, não conseguia falar. Aí ele chegou para mim um dia e falou assim: Mamãe, eu não consigo parar quieto. Eu falava, filho, para um pouco. Aí ele falou: Não, eu não consigo. Eu não consigo controlar, eu não consigo parar quieto, eu fico assim, eu não consigo. E aí eu fiz uma sinergia específica para isso. É,
que eu gosto bastante, assim, que é uma mistura de alguns componentes químicos específicos, que é o Cusimol do vetiver, o linalol, que eu poderia utilizar de vários óleos essenciais, mas eu escolhi do Wood, e a mandarina, que é um cítrico maravilhoso. Eu fiz essa misturinha e ele mesmo foi relatando para mim o quanto ele estava conseguindo ficar mais centrado, mais focado e sem ficar, porque essa hiperatividade motora dele desfocava ele, né? Porque ele ficava incomodado, que ele não conseguia, e ele via, né, no entorno que as pessoas estavam incomodadas, né? Então, aí a gente utilizou por um período, parou, viu como é que ele ficava. Hoje a gente está em outra etapa. Tem momentos que eu fico sem óleo nenhum, e tem momentos que eu sinto que tem necessidade, de utilizar, e aí eu utilizo. Que bacana. Cá, fala um pouquinho hoje, você tem atendido, qual o público que você mais atende? Você comentou que é criança, mas só crianças que você atende. Fala um pouquinho pra gente. Eu fui me especializando em crianças, mas é impossível a gente atender crianças sem olhar para a família, né? Então, isso me trouxe aí também atender essas mães. E tem, aí depois eu atendo mães que também não têm crianças, mas em geral a minha agenda é muito mais preenchida por famílias. Eu brinco que é um atendimento familiar. Não dá para a gente olhar para a família toda em uma consulta, né? Porque a mãe vai ter demandas emocionais diferentes do filho. Mas a gente começa a trabalhar e compreender a dinâmica daquela casa, porque assim, nada é isolado. Uma agressividade, mas é porque ele tem TOD e ele é agressivo. Tá, mas tem um gatilho, né? Sempre tem algo que piora mais. Ele tem uma tendência a ter aquilo, mas tem algo que piora. Então, como nada é isolado, a gente precisa olhar isso tudo. E muitas vezes a gente precisa trabalhar com os pais. Muitas vezes a gente precisa chegar na escola, em amigos, né? E que, que a gente vai fazendo essa orientação, vai fazendo esse acolhimento também, para tentar melhorar esse ambiente como um todo, né? Às vezes pais muito ansiosos. Eu sei porque eu vivi isso e vivo isso, né? Tem momentos em que eu estou extremamente bem controlado com as situações da Juju, com a demanda dela, tem outros em que eu estou pilhada, né? Final de ano. Vou passar de ano? Vou reprovar? O que que vai acontecer? E a escola? E não sei o quê. A gente vive isso no dia a dia, né? Eu sei o quanto é difícil. Então, esse acolhimento, né, e essa troca, e às vezes pensar no óleo essencial para também trazer essa tranquilidade para essa mãe, uma clareza melhor para que ela consiga lidar, momentos também de aceitação das dificuldades daquela criança, esse entendimento, porque todo mundo não, assim, a gente não espera tanto que aconteça isso, a gente precisa aprender a lidar, a gente recalcula uma rota. Tem pessoas que recalculam muito fácil, outras não recalculam tão fácil. Então, acabou que eu abri, né, para atender essas famílias e o atendimento ficou muito familiar mesmo, com um olhar para o todo. E aí os E resultados hoje, são melhores. sim, quando a gente acaba tratando a família toda, o ambiente, a gente acaba vendo o resultado não só na criança, né? Sim. Mas em tudo, e a criança muda também com o ambiente, né? E hoje, o maior público são de crianças com T21 ou você atende outras crianças com outras questões de desenvolvimento? Uhum. Não, eu tenho autistas também, TOD também, já tive, TDAH também, TDA, transtorno de processamento sensorial, porque daí também acaba levando a outras questões que a Tati também vem me telefono, né? E aí vem uma avalanche de coisas, né? Mas uma coisa que eu sempre falo nos meus atendimentos é que o diagnóstico é importante para mim, é importante saber se a criança está sendo medicada, como é que ela está sendo acompanhada, mas eu foco na demanda, né? Eu não foco no autista ou eu não foco no TDAH, mas eu vou focar naquela demanda que aquela criança está necessitando naquele momento. E muitas vezes tem um fator emocional envolvido, que não é só uma disfunção. Existe a disfunção neurológica, né, neuroquímica, mas antes dessa criança ter uma disfunção, ela é uma criança que vive inserida num ambiente e que passa por estresse, que precisa aprender a lidar com esse estresse, né? Então a gente precisa olhar esse todo e não pensar só medicamentosamente, né? Eu escolho a molécula medicamentosamente, mas o todo não é só assim. Sim, sim. Nossa, muito bacana essa conversa. E assim, deixa claro que assim,
Os óleos essenciais estão aí, tem alguns, como você citou, que são bacanas, que a gente pode usar com cautela, né? Pequenas quantidades. Então, você citou sobre os cítricos, eu gosto bastante dos cítricos também, uso bastante os cítricos, né? Que são óleos que ali no difusor, né? Não estou dizendo nem no tópico, porque os cítricos a gente tem que tomar cuidado também com o sol, né? Mas no difusor, para trazer essa alegria, né? Uma flexibilidade maior é bacana, né? De ser utilizado os óleos cítricos. Mas, como a gente disse, é um medicamento e a melhor forma de usar de uma maneira segura é passando pela orientação de uma aromaterapeuta, né? Sim, Que foi o é. que você descobriu ao longo aí dos anos, que você Aham. começou a utilizar os óleos e por isso da especialização, que você já fez várias, né? Já, já. É que assim, não é que não funciona, né? Às vezes chega uma mãe pra mim, mas eu boto a lavanda lá pra dormir, aí um dia eu boto a laranja, aí um dia eu boto não sei o quê. Mas não é porque não tem uma constância, né? Não tem algo que aquela criança tá criando de memória emocional, de memória olfativa, às vezes a memória do toque. A criança às vezes tem medo, e você botou a lavanda ali, legal, ela pode se sentir acolhida naquele dia, mas aí no outro dia você não vai pôr, então ela já não ela precisa trazer essa modulação. Quanto mais a gente age de uma forma, mais o nosso cérebro registra aquilo, né? Então, quando a gente toma também uma medicação, a gente tenta fazer algo comportamental para a gente se livrar dessa medicação, né? Então, é importante existir uma constância. E aí, quando a gente faz aleatório, a gente já está fazendo um cheiro, a química vai entrar ali, mas ela não vai ter uma atuação tão importante, porque um dia você vai usar um outro. Mesma coisa que você tomar um remédio sim, um dia não, outro dia você toma um outro. Acaba não É, sendo um tratamento, né? não é um tratamento. Então, hoje eu estou estressada, vou pegar aqui como um socorro alguma coisa. Tudo bem, legal, né? A gente chama isso de aromaterapia de conveniência, né? Então, também tem alguns roll-ons específicos de diversas marcas, que é uma conveniência. Eu vou passar ali porque eu tô ansiosa, vou inalar, legal. Mas isso não vai tratar a base da minha ansiedade, isso não vai tratar a base do meu problema. Agora, quando a gente faz uma terapia, né, aí a gente vai trabalhar a base deste problema. Então é diferente e o resultado é muito diferente. Agora, como está muito difundido, e você compra óleo essencial em qualquer esquina, e você joga no Google, você sabe para que você vai utilizar, aspas, porque não é bem assim, né? Você pega ali a lavanda para ansiedade, mas para algumas pessoas a lavanda traz ansiedade pela atuação dela neuroquímica. E a gente não tem como saber isso, né? Então tem gente que odeia a lavanda, mas é porque também ela poderia estar equilibrada com outro óleo para modular a ansiedade daquela pessoa. Então é muita coisa que a gente tem para fazer quando a gente consegue sentar e conversar com a pessoa. E entender para a criança desde a memória gestacional, né, desde o que aconteceu na gestação. No nosso caso ainda, descobrir na gestação a síndrome de Down, como foi o sofrimento, como foi o pós-parto, tudo isso modula a resposta da criança ao estresse ambiental. Porque ela viveu situações de estresse. Não é culpa nossa, porque a gente não tem esse controle. A gente ficou estressada, tá tudo bem, saiu, né, do teu. Só que isso gera para a criança algo, né? A gente sabe, às vezes, meu marido fala aqui, meu, se você tiver desorganizada, a casa inteira desorganiza, né? Não é? Os nossos filhos, eles são muito reflexos. A gente não pode nem ficar estressado em paz, porque a gente tem, né, mais uma culpa. Mas Sim. a gente tem como melhorar isso, né? Então, a criança passou por aquilo, tem um trauma gestacional, a Júlia tem traumas, por exemplo, de cirurgias, de internações, de intubação. Ela teve que viver isso, eu não pude poupar ela disso, mas eu posso tentar trabalhar, ressignificar essas memórias, tentar tirar esse trauma, e tudo isso a gente consegue fazer também com a utilização dos óleos essenciais. Até pra Bacana. gente, né? Porque eu também sou Sim, traumatizada. Eu falo que eu também vou verdade. me tratar. Não, eu sou suspeita, eu gosto demais dos óleos essenciais, eu acho que é um recurso a mais, né? E é uma forma também de tratamento, né? Desde Sim. que tenha a orientação correta, né? Que ajuda em muitas questões, não só físicas, mas emocionais, né? Eu acho que Hum, se a gente for ver, a gente tem tantos medicamentos, tantas drogas, né? Hoje para diversos tratamentos e a aromaterapia, os óleos essenciais, né? Se a gente for ver até pela questão, estava vendo certa vez que
o nosso organismo e o organismo das plantas são muito similares, né? Então, por É, isso que as moléculas interagem tão bem, né? Diferente de exatamente. muitas drogas sintéticas que a gente tem, né? Então, assim, eu acho muito bacana que esteja crescendo cada vez mais as pesquisas, e os investimentos em estudar mais sobre os óleos essenciais, porque eu acho que muitas coisas, podem nos beneficiar ainda, né, com esses Demais, tá? E tratamentos. quando você consegue trabalhar em parceria com o médico, principalmente psiquiatra, gente, é muito legal, porque você consegue, às vezes, trabalhar com o efeito colateral do remédio, porque às vezes o efeito colateral tira fome, ou ele dá náusea, mas a criança precisa, né, ou o adulto, enfim, tomar aquilo. Você consegue ajudar no efeito colateral, e às vezes você consegue ajudar até no desmame, em parceria, né, porque a gente como aromaterapeuta, não posso falar, olha, para de usar, porque aqui vai, Sim, né? Se você sente a melhora do teu filho, se você sente a sua melhora e você toma uma medicação, você vai buscar teu médico para falar, olha, eu estou fazendo isso, vamos tentar desmamar, né? Vamos. Então, quando a gente hoje já tem médicos que são parceiros, sabe, que querem trabalhar. Eu recebo indicação de algumas pediatras que já me conhecem, que trabalharam com a Juju, que, né, cuidam e cuidaram da Juju, até aí de São Paulo também. E aí fala, ó, procura, porque às vezes tem coisa que já fez de tudo. E a gente vê que tem um emocional no fundo. Uma rinite que já usou tudo quanto é coisa e não resolve. Tem um emocional no fundo. Daí não adianta você ficar entupindo a criança de medicação, sim, né? Aí a gente tenta trabalhar esse emocional, mas com a consciência de que entrou numa crise, corre para o alopático que é certeiro, não corre risco. sim, Né? sim, Ai, não com vou fazer certeza. bombinha. Faça bombinha, teu filho tá com asma, pelo amor de Deus, faz a bombinha. E a Sim, gente associa, a gente vê como a Tati falou, é um complemento, que hoje é um complemento, porque a gente não tem exatamente. ainda doses definidas, né? Tempo de uso certinho, eu vou usar a cada 4 horas, eu vou, né? Então, é um complemento que nos ajuda, e quem sabe um dia a gente vai ter tudo isso, né? O que a gente está buscando, né? Exatamente. Está tendo um investimento, estudos, mas é isso. Na verdade, é uma ferramenta a mais, é para contribuir, né? Sempre que necessário, é importante entrar com medicamento, mas se você puder ter também, Sim, né, a aromaterapia com uma ferramenta a mais para ajudar no tratamento, com certeza acaba auxiliando, né? com certeza. Cá, hoje você faz atendimentos online também, só presencial, como que funciona? Eu faço online, presencial para quem é daqui da região de Campinas, né? Até teve uma paciente que eu atendi online esses dias, que é de São Paulo, ela falou, mas eu não posso ir aí um dia? É tão pertinho. Eu falei, pode, a gente combina. Mas normalmente acaba sendo mais online, porque a gente acabou criando, né, essa vida Sim, online com a pandemia, né? Que facilitou, mas que também nos desconecta. Mas eu tenho atendido online e dá super certo. E aí, se a pessoa já tem os óleos essenciais, eu indico como fazer as diluições, como utilizar, e aí eu acompanho, né, por um período. E se a pessoa não tem, nem sempre eu peço a compra, às vezes eu peço para formular. Hoje, farmácia de manipulação também formula. E aí eu faço a receitinha da dose que eu quero e peço para a farmácia formular para mim, né, para facilitar para algumas famílias que às vezes não têm condições de investir tanto, porque já tem o valor da consulta, né? Eu não vendo óleo, então aí a pessoa vai ter que ir, eu dou as dicas de onde comprar, passo vários lugares para fazer orçamento, mas essa forma aí da farmácia ficou muito legal. Porque, às vezes, como é um tempo determinado, eu quero que você use 30 dias um creme com olíbano. E você não vai precisar de um frasco de olíbano. Entendeu? Aí a farmácia já vai lá, bota a gotinha que eu quero e a pessoa compra só o creme e gasta aí R$ 40, entendeu? Ao que invés de ter que legal. comprar tudo isso. Então, foi uma forma também que a gente achou nos atendimentos de acessibilizar mais, né? Isso. Viável. Fica bem legal. E você está dando cursos também? Sim, hoje eu trabalho com algumas aromaterapeutas que eu acompanho, né? Então eu faço mentoria com elas, elas me trazem, a gente discute os casos e isso vai construindo muito do nosso conhecimento, né? Não dá para a gente fazer tudo sozinho, a gente aí em conjunto a gente vai agregando demais. E eu dou cursos também na área de aromaterapia do público infantil e na parte de psicofarmacologia, que é essa parte que vem encantando todo mundo, né, com relação ao autismo, ao TDAH, própria síndrome de Down, o TOD.
Aí nesse curso a gente fala bastante sobre essa parte neuroquímica, mas aí tem toda uma base de desenvolvimento infantil, desenvolvimento cerebral, então a parte emocional, a parte cerebral, a parte cognitiva, neurotransmissores, como modular tudo isso com os óleos essenciais, qual parte do cérebro trabalha com o quê, para a gente entender um pouquinho mais que algumas coisas acontecem porque o cérebro não está pronto, né? Por exemplo, a birra dos 2 anos é um exemplo. A criança não tem flexibilidade cognitiva e emocional ainda, porque ela precisa desenvolver. Então, a hora que você fala não para ela vai berrar, porque ela não sabe, né? Ela tem que desenvolver. Para a gente ser um adulto equilibrado, com flexibilidade cognitiva e emocional, que é a resiliência que a gente tanto busca, né? A gente precisa viver essas coisas. E as crianças também. Então, precisa ter esse cuidado na hora que a gente também não pode usar óleo essencial para tudo, sabe? Ah, meu filho chora, vou usar óleo essencial para ele parar de chorar. Não, ele precisa chorar. Ele precisa aprender a parar de chorar. Então, esse curso a gente acabou montando com esse pensamento de trazer um pouquinho do que a gente tem que deixar acontecer, do que a gente pode ajudar, né? E como modular aí um eustresse, que a gente chama que é o estresse positivo, né? E o de estresse, como trabalhar quando a criança vive, como foi o caso da Júlia, por exemplo, com vários de estresse, né? Como que a gente pode trabalhar isso. Então ficou um curso que está bem bacana, assim, virou um queridinho aí. Nosso, meu e de um médico que está trabalhando comigo. Nossa, muito legal. Ai, Cá, olha, podia ficar horas aqui te ouvindo, porque é muito bacana e é um assunto que eu gosto demais, né? Falar sobre óleos essenciais, eu uso, gosto demais. Caminho sem volta, né, Tati? Pois é, caminho sem volta, caminho sem volta. E assim, é bacana ouvir de alguém que, além de apaixonada, que tem buscado cada vez mais conhecimento, né? Então, assim, que tem estudado, que tem, faz indicações baseadas em pesquisas, em estudos, né? Isso é muito bom, né? E Da em gente vivência, né? A e gente tem vivência. muita vivência, por isso que eu falei, tem esse grupo e a gente troca muito. E uma coisa que eu sempre falo assim, não tem o 100% certo nem o 100% errado, porque a gente está engatinhando na aromaterapia ainda. A gente tem muito que aprender. É diferente de uma molécula medicamentosa, que é uma molécula que tem estudo do metabolismo inteiro, e você não vai estudar o metabolismo de 100 moléculas que estão no óleo essencial. Então, é um caminho difícil de percorrer, né? E a resposta das pessoas, conforme a gente vai tendo esses grupos, vendo quais são as respostas, quais são os efeitos positivos, o que que aconteceu de ruim, quais são os efeitos colaterais, aí a gente vai criando esse acervo, né, de conhecimento e melhorando cada vez mais e errando cada vez menos, né? Sim, sim. E cada vez mais a gente tem ouvido feedbacks positivos de pessoas que utilizam óleo essencial, né? Muito. Então, exatamente, cada vez mais nos últimos anos, principalmente por conta da pandemia, né? Acho que as pessoas tiveram mais informação também, É, né, sobre óleos essenciais, muitos cursos online, né, aconteceram. E a sim. gente vê que cada vez mais pessoas vêm buscando, também o boca a boca, né? Como você mesmo ficou sabendo por conta de uma amiga que utilizava. Então, vem crescendo cada vez mais essa procura pelo óleo É. essencial, pela aromaterapia, né? E que eu acho que assim, é muito bacana, é um caminho que não tem volta, ainda bem, porque eu acho que só tem É. a crescer. Eu acho que você falou uma coisa, até agora, ouvindo você falando aromaterapia, assim, uma coisa é a utilização do óleo essencial isoladamente, outra coisa é a aromaterapia. Tá? Então, quando a gente bota a terapia, a palavrinha terapia aí, existe todo um conceito junto que não é só pegar um óleo essencial Sim, aleatoriamente. Né? sim, Existe todo um conceito terapêutico mesmo, de cuidado, de anamnese, de olhar o todo, né? Que é diferente do vou do comprar ali uso. um cheirinho, Sim, ou uso eu vou esporádico. colocar no meu desinfetante, ou eu vou lavar minha roupa, entendeu? Sim. Tipo assim, que é uma coisa, né? É um sprayzinho para dar um cheiro gostoso, é diferente de aromaterapia. Sim, sim. E eu acho que essa é uma profissão que cresceu muito também ultimamente. As pessoas têm buscado mais, né? Eu acho que ainda falta Sim. conhecimento, né? De que é isso. Usar o óleo essencial não é aromaterapia, né? Você usar um óleo É. essencial, você está usando o óleo, mas não é para um tratamento, não é uma terapia, né? Mas eu acho que é uma profissão que vem crescendo muito e cada vez vem crescendo mais.
E é isso, né? Você, a É que pessoa não é saber. legalizada, né, Tati? Acho que esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta, que qualquer pessoa hoje pode se dizer aromaterapeuta, né? Aí o que que acontece? Por exemplo, eu tenho um conselho de Uhum, biologia, né? O conselho de biologia me permite dar aulas, dar cursos e dar orientações com os óleos essenciais. Eu não posso prescrever, porque até porque não é uma medicação, não é considerado uma medicação, né, pelos sim. órgãos regulamentadores. Então, a gente tem alguns conselhos que já permitem, né, que a gente utilize isso na nossa prática, o conselho de nutrição, de enfermagem, de farmácia, né, está ampliando cada vez mais esse uso. E aí a gente tem horas mínimas que a gente tem que ter também para que a gente não tenha esse problema com o conselho, né? Mas é uma profissão livre, e aí vai muito do bom senso de cada um saber se você estudou 3.000 horas ou se você fez um curso de 10 horas no final de semana e se diz aromaterapeuta, né? Então é importante a gente, porque muita gente começa a estudar para usar em casa, né? E aí tem ali a noção básica do que é importante, do que não é, mas não sabe a fundo a potência que existe ali nas nossas mãos, né? E para isso a gente está sempre estudando, né? Mesmo os E aí, professores que são das antigas, né? Eles já falam, eu me intitulo um estudante de aromaterapia, porque a gente vive realmente estudando. sim, e aí fica a dica, né? De quem quiser procurar por um tratamento de aromaterapia, pesquisar profissionais que é, Realmente tenham tenham formação. realmente uma formação adequada, né? E a gente está começando, hoje a gente tem a Braroma, que trabalha muito, eles também têm uma certificação, tem a Abrat, que é de terapias holísticas, cada vez mais isso está crescendo, e a gente está começando a ter representantes para tudo isso, né? Por exemplo, quando deu problema, o Boticário lançou, Jasmine, não sei das quantas, a Braroma foi lá em cima. Isso aqui não é aromaterapia, porque tava linha de aromaterapia, né? Era alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente como que foi. E aí eles foram para falar, não, você tem que tirar isso daqui. Então, conforme vai crescendo, a gente está começando a ter uma representatividade também maior. E daqui a pouco pode ser que realmente vire uma profissão, né? Sim, pode ser que Regulamentada. exatamente, né? É, Porque primeiro precisa surgir a demanda, né? é, Então, ter os profissionais para então ir lá e falar, olha, precisamos que esteja regulamentado, né? Então, assim, é um exatamente. caminho, vocês estão trilhando um caminho, né? É. E dá para vir bastante gente aí com a gente, quem quiser. Com certeza, com Isso certeza. aí. Ah, depois a gente passa direitinho também os dados, né? Para quem quiser fazer uma consulta com você, ou mesmo quiser mais informações sobre o curso, né? Que eu acho bem Uhum. bacana. Não, com certeza. E também, às vezes, quer uma aromaterapeuta que esteja aí mais pertinho, na cidade. Hoje a gente tem um grupo aí que é do Brasil todo, sabe? Então não tem essa de vem comigo, né? Tem Sim, muito isso de que a terapia você tem que se conectar. Olhar para aquela pessoa e falar, não, com ela eu vou me abrir, porque é muito importante isso, né? sim, com certeza, com Obrigada, certeza. Tati. Que gostoso poder falar Ai, sobre isso aqui. amei, amei. Queria muito te agradecer por estar aqui hoje falando sobre esse assunto que é muito bacana e que eu acho que pode ajudar muitas pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre óleo essencial, sobre terapias de aromaterapia. Então, assim, fica aqui meu agradecimento. Gostei muito, muito. Podia ficar um tempão aqui com você, como eu falei, porque É. teria muita coisa para a gente Por isso falar. que eu falei que eu queria ir aí. Pois é, a gente precisa marcar um Todo dia mundo, para vamos você vir, ô marcar. Sérgio. Vamos marcar. Eu queria te agradecer muito, 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 muito obrigada. Obrigada, Tati. Obrigada. Quem precisar, depois eu vou deixar os contatos aqui.